Olá, líderes do Hexa, como vocês estão? Eu sou a Resumo, ou Letícia, estou como líder de estímulos da FEGESP na área de formação empreendedora. E hoje a gente tem aqui a Jaque vai falar um pouquinho com a gente sobre estratégia, do estratégico ao operacional. Então, Jaque, pode vir, pode falar, a pauta é toda sua, pode ficar super à vontade. Show, Letícia, muito obrigada. E aí, pessoal, tudo bem? Então, começando já a minha apresentação, né? Meu nome é Jaqueline Maiara, eu sou a atual vice-presidente da ADM Consult, aqui da RN Júnior, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre estratégia, como levar a estratégia para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para o nosso operacional, né? E aí, para começar a falar, por que minha EJ precisa de uma estratégia? Por que qualquer empresa, qualquer pessoa precisa de uma estratégia? A estratégia nada mais é do que um direcionamento muito claro do que você almeja, do seu sonho grande. Então, toda EJ tem seu sonho grande, né? Algumas sonham em se federar, outras sonham em mudar de cluster, outras sonham em um número X de faturamento. E é muito importante ter o seu objetivo muito claro, porque só assim você vai conseguir pensar no caminho mais adequado para alcançar esse objetivo, né? E esse caminho nada mais se chama do que estratégia, planejamento estratégico. Então, se você tiver o seu caminho muito claro ao longo do ano, ao longo do biênio, triênio, depende muito do tempo que você quer alcançar esse objetivo, você vai conseguir ter mais firmeza nos seus passos, nas suas ações, nas suas tarefas. Então, a gente tem aquela frase, né, de que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso não é legal, né? É importante que a gente saiba não só para onde a gente quer ir, mas qual o caminho que a gente deve seguir. E aí, um gap muito grande, não só em EJs, mas em muitas empresas, assim, é comprovado que as empresas falham muito na hora de executar, tipo, ok, eu tenho meu objetivo, eu sei mais ou menos o caminho que eu tenho que seguir, mas eu não consigo seguir, eu não consigo, de fato, executar a minha estratégia e chegar no meu sonho grande. E por que isso acontece, né? Por que existem falhas na estratégia? E aí eu trouxe aqui para vocês os principais motivos corporativos que levam à não execução dessa estratégia ou na falha da execução. E aí eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Então, primeiro é a comunicação um pouco clara. Então, muitas vezes a gente tem estratégia, mas a gente não consegue comunicar de forma assertiva para os nossos membros. E isso leva com que eles não comprem a ideia. E se eles não comprarem, não vai ter como executar esse plano. E isso leva ao segundo motivo, né? Que às vezes ela não só não é clara, às vezes ela nem existe ou é insuficiente. Então, a gente faz o documento do PE e não divulga, não só comenta, só coloca no nosso drive, mas não dissemina isso diariamente. A falta de comprometimento, esse é realmente um dos mais graves, porém eu acredito muito que esses motivos que eu elenquei aqui, eles são em cadeia, né? Então, se eu tenho uma comunicação um pouco clara, se eu não tenho nenhuma comunicação, dificilmente eu vou ter membros comprometidos. E isso leva à falha da estratégia também. Recursos insuficientes ou inadequados, então não adianta a gente construir um planejamento estratégico, uma estratégia, se a gente não vai ter os recursos suficientes para executar, né? Então, não adianta eu ter pouco dinheiro na minha J e elaborar um plano extremamente caro. Isso não vai só levar à não execução do plano, mas à frustração de quem o construiu. Ações isoladas, fragmentadas. Então, você estar muito disperso dentro do seu plano, você não seguir uma linha lógica e coerente. Objetivos ambíguos ou conflitantes. Então, é muito importante a gente não ter essa duplicidade de sentido, né? Ter os objetivos serem muito claros e, de fato, diretos. Estratégia inexistente ou pouco clara, sem prioridades claras, responsabilidades ambíguas, ou seja, aqueles membros que têm mais de uma responsabilidade
mas ao mesmo tempo eles não têm muito definido o que eles precisam fazer para executar aquela estratégia, e acaba que quando a gente tem muitos focos, a gente não foca diretamente em nada, né? Falta de informações de desempenho, ou seja, a falta de um acompanhamento assertivo, que eu vou falar posteriormente. Relutância em compartilhar informações, então, como a gente muitas vezes concentra as decisões e toda a parte estratégica realmente na diretoria, a gente fica meio conflituoso essa relação. Fica meio conflituosa, desculpa, essa relação. Então, a gente acaba concentrando toda essa parte de informações, de pensar estrategicamente na diretoria, que de fato é sua função, mas como a gente está numa EJ, a gente precisa que todo mundo pense em prol daquele objetivo. Então, não é só concentrar essas informações na diretoria. Cultura errada ou ineficaz. Então, é muito importante que a estratégia esteja alinhada com a cultura da empresa, seja ela qual for. Resistência à mudança, excesso de complexidade, recursos de gerenciamento insuficiente, atraso, os planos não são cumpridos. Então, vai muito é a falha de execução pura, né? Quando você tem um plano, você tem um objetivo de curto, médio ou longo prazo e você não cumpre por N motivos. Orçamento excedido, falta de suporte à gerência intermediária. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente tem um planejamento estratégico, a gente divide funções dentro da EJ, seja no corpo operacional, tático e estratégico, porém, muitas vezes falta o suporte para que as pessoas executem, para que as pessoas tenham diariamente aquele senso de o que eu preciso fazer para que esse plano seja cumprido. A estratégia não está adaptada às mudanças, então isso aqui vai muito do fato de que estratégia não é algo estático. Planejamento estratégico não é um documento que você faz uma vez ao ano ou uma vez a cada 3 anos e ele não é passível de mudança. Não. A gente vive num mercado bastante instável, as pessoas são instáveis, né? Então, faz muito sentido a gente mudar a estratégia à medida que o contexto mude. A gente está vivendo uma pandemia e o planejamento, se eu, em um cenário em que eu tivesse feito um planejamento em 2019, trienal, né, 2020, 2021, 2022, não faria sentido algum agora o plano que eu construí lá, porque era algo que eu não podia prever. Então, se mudou o contexto, mudou o cenário, eu mudo meu planejamento estratégico também. E a má liderança. Então, a gente se pergunta, né? Diante desse monte de motivos para que a estratégia dê errado, para que a execução não seja bem feita, como melhorá-la, né? Como fazer com que esses erros ou não aconteçam ou sejam bastante minimizados. E é aí que a gente chega à conclusão de que é direcionar o esforço certo no tempo certo. E eu já ouvi uma frase muito impactante assim para mim, que fez muito sentido sobre estratégia, que serve tanto para planejamento estratégico da EJ, como para planejamentos estratégicos pessoais, que estratégia é priorizar e saber dizer não. Então, quando a gente constrói um plano, digo e repito, seja ele no âmbito profissional, pessoal ou corporativo para a nossa EJ, a gente precisa ser muito fiel e respeitar esse plano, sabe? Porque ao longo do caminho vão aparecer muitas ações, vão aparecer muitas situações que vão querer fazer com que a gente fuja desse plano, fazer com que a gente execute ações e gaste recursos com ações que não vão colaborar para a conquista daquele objetivo. Então, a gente tem que saber dizer sim para as coisas que fazem sentido para o nosso objetivo, para o nosso planejamento, e saber dizer não para aquilo que não vai agregar, para aquilo que não vai colaborar para o meu objetivo, que vai ser um desperdício, né, de tempo e recurso.
eu vou estar alocando tempo e recurso em coisas que não estão agregando ao meu sonho grande. Então, estratégia é você saber priorizar o que importa e saber dizer não ao que não importa. E aí, como priorizar essas ações, né? Como dizer não, então, àquelas ações que não vão agregar. Eu trouxe aqui para vocês a matriz de Eisenhower, que é uma matriz de priorização de tarefas, de ações, de atividades. E aí ela é dividida em 2 eixos, né? O eixo de importância e o eixo de urgência. Então, importante é aquilo que faz diferença. É aquilo que vai ter um impacto muito maior nas suas metas e nos seus objetivos. E urgência é aquilo que tem que ser feito em uma velocidade, porque caso não seja feito naquele tempo, não seja feito rápido, ele vai atrapalhar consideravelmente o seu objetivo. Então, quando você traça esses 2 eixos e divide em 4 quadrantes, você tem algo que é importante, mas não é urgente. Então, aqui você decide quando vai fazer, porque ele tem um lapso de tempo maior para você decidir. Quando é importante, é urgente, você tem que fazer agora ou no menor tempo possível. Quando não é importante e nem é urgente, você pode fazer mais tarde. São geralmente distrações, então são aquelas atividades que não vão agregar diretamente ao plano. Elas podem até ter uma razão para ser feitas, mas é aquelas que você tem que dizer não no momento, sabe? E quando é urgente, mas não é importante, é aí que a gente pode delegar. Então, aqui eu coloquei uma pergunta, né? A tarefa ela precisa de mais agilidade no processo ou mais tranquilidade para melhorar a qualidade e ter mais impacto. Então, se ela precisa de mais agilidade, ela é uma tarefa mais urgente. Se ela precisa de mais tranquilidade para ser feita com qualidade e ter impacto, ela é muito importante, porém ela não é urgente ou não deve ser considerada como urgente. E aí eu coloquei aqui, né, essas nomenclaturas, que quando ela é muito importante e muito urgente, é um cenário de crise. Então, não há tempo a perder. É uma tarefa de crise ou você está em crise. Então, você tem que colocar no topo da sua execução. E aí, quando ela é muito importante, mas pouco urgente, geralmente são metas e planos. E aí você pode se programar para fazer, você pode reservar um tempo para isso. Sem ele, sua empresa não vai crescer, porque ela é muito importante. Porém, é algo que você pode ser planejado, é diferente de uma crise, né? Quando ela é pouco importante, mas não muito urgente, que são interrupções, eu já mencionei, né? A gente pode delegar ou fazer apenas quando não estiver atrapalhando as atividades muito importantes. E as distrações, que são poucos importantes e pouco urgentes, você pode ignorar ou você pode só fazer em um tempo livre. São, como eu falei, são aquelas que a gente precisa dizer não. Então, essa é uma matriz muito simples. É uma matriz que pode ser feita no momento que você queira refletir sobre as suas tarefas, pode ser feita em um momento em que você veja que a sua EJ ela tem muitas atividades para serem feitas e você não consegue priorizar, você não consegue decidir o que é importante, o que faz sentido para o seu planejamento estratégico e o que não faz. E pode ser feita também dentro da individualidade de cada pessoa do time. Como assim? Vamos supor que eu tenha um gerente de projetos e ele tem muitas atividades, né? Ele tem que gerenciar o projeto, ele tem que gerenciar as pessoas, ele tem que se gerenciar, ele tem que se capacitar, ele tem que executar atividades, projetos internos dentro da EJ, ele tem que bater as suas metas. E muitas vezes os nossos membros eles podem se sentir desmotivados por acreditarem que tem muita coisa para fazer e tem muita coisa acumulada. Então, quando nós, como lideranças, ensinamos e incentivamos as pessoas a fazer essa priorização, a gente vai fazer com que o nosso time ele entenda o que é importante, o que é urgente, e que ele
enfim, se acalme, sabe? Que ele se concentre apenas naquilo que importa. Então, assim, é como eu falei, é uma matriz simples, mas que você pode fazer dessa forma, como de fato os dois eixos. Eu costumava fazer para o meu âmbito pessoal com o Trello, então eu selecionava, criava listas importantes e urgentes, importantes, não urgentes, urgentes e importantes. Então, eu fazia isso no meu Trello pessoal, quando eu estava muito sobrecarregada, meu Deus, eu preciso me organizar. E também faço isso na ADM Consult com as tarefas da diretoria, né? Então, como vice-presidente, eu lido diretamente com o acompanhamento do planejamento estratégico, com a parte de disseminação e estruturação da cultura e dos processos de qualidade das outras diretorias. Além disso, a parte de finanças. Então, eu preciso saber muito bem quais são as tarefas que são mais importantes, mais urgentes e que fazem sentido para o planejamento estratégico da EJ, para poder direcionar os esforços para as outras pessoas. E dessa matriz é basicamente isso. Você pode fazer ela assim, eu falei sobre o Trello, né? Mas isso também pode ser feito até no próprio caderno. Enfim, ela é muito versátil quando você vai aplicá-la. E aí, uma coisa muito importante sobre a execução da estratégia, além de saber priorizar, ter ritos de acompanhamento. Então, aqui eu trouxe uma visualização de como funciona na ADM Consult, tá? Nós estamos em fase de finalização do nosso PE de 2021, mas aqui é uma representação de como foi o PE do triênio, que foi 2018-2020. E aí, a metodologia que a gente utilizou para o nosso PE foi a Must-Win Battles. E por isso que tem um nomezinho aqui, batalha e ataque, certo? Para deixar claro. Então, nós temos uma batalha X, né? Uma batalha 1. A batalha ela tem as suas métricas de sucesso. As métricas de sucesso dessa batalha, que são métricas mais gerais, eram de responsabilidade dos diretores, certo? Porém, cada batalha tem os seus ataques, que digamos que são objetivos mais gerais e os ataques são objetivos específicos. Cada ataque também tem suas métricas de sucesso, porém, essas métricas de sucesso elas são muito mais táticas e operacionais. Por isso que aqui elas estão direcionadas para gerentes, analistas, assessores e consultores. Então, no momento de disseminar essa estratégia para a empresa, de cobrar os resultados de fato, eu conseguia agregar todo mundo. Então, eu chegava e dizia, pessoal, a batalha X está com esse nível de execução e os respectivos ataques estão com esse nível de execução, estão com esse percentual de cumprimento. E o esperado era Y. E aí as pessoas vão criando poxa, eu tenho que fazer, então é muito importante a gente conseguir metrificar isso, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui tem uma representação visual também de como é que a gente faz, né? Então, a gente tinha os ataques. Na vice-presidência, no passado, a gente tinha 2 assessores de gestão, e que estão aqui representados por esses bonequinhos. E esses assessores de gestão, os ataques eram divididos igualmente entre eles, para que eles fossem as pessoas que monitorassem de mais perto os gerentes, os analistas, os responsáveis finais por cada ataque. Então, os assessores de gestão, eles faziam aquele trabalho de formiguinha mesmo, de ver a execução, de aconselhar qual é o melhor plano de ação a ser feito. Como é que era feito esse acompanhamento? Por meio de 4 coletas por mês. Então, semanalmente, os assessores falavam com os responsáveis dos ataques e aí, como é que tá? Coletavam esses resultados, sabe? Então, como é que tá a execução? O que falta? O que você fez? Por que não deu certo? Por que deu certo? E essas informações eram passadas por corpo estratégico da ADM Consult, que eram responsáveis pelos indicadores mais gerais. Os repasses eram dados na reunião geral do mês seguinte. Então, a gente fazia essa coleta ao longo do mês e dava os repasses na reunião geral. Show? E aqui
outra boa ação, boa prática que a gente pode fazer, né? Focar nas métricas e indicadores. Então, essa parte de coletas acontecia, certo? Mas a gente tinha um sistema também de acompanhamento desse planejamento estratégico. E aqui está a representação dele, realmente é um print da tela, tá, gente? Então, aqui tem 90,87% do nosso PE realizado e 74,1% dos KPIs realizados. Esse é um acompanhamento do planejamento estratégico. A gente fazia pelo Google Sheets no PE trienal até o ano passado. E vocês estão percebendo que ele não foi cumprido 100%, né? Tipo, aqui tem 90,87% do nosso PE cumprido. E aí, vocês me perguntam, poxa, Jaque, mas você está falando aqui sobre erros de execução, sobre como não fazer, e vocês mesmos não conseguiram cumprir 100%? Então, o que acontece? Justamente esses erros, eles aconteceram ao longo do caminho. E isso fez com que a execução do PE ela fosse prejudicada, fazendo com que as metas não fossem alcançadas 100%. Faltou muito pouco. Mas esse pouco, como lição aprendida, a gente traz, né, para o planejamento do PE desse ano? Que a gente deve planejar aquilo que faz sentido, sabe? Que a gente percebe que vai ter não só recursos certos, mas pessoas certas para executar. Então, o que eu posso dizer aqui? Vocês não vão acertar de primeira um planejamento estratégico, acertar o 100% da execução dele. Os nossos principais objetivos a gente cumpriu, mas faltaram alguns ataques que não prejudicaram o sonho grande da nossa EJ, de certa forma, mas que a gente percebe hoje que não faziam sentido para o nosso PE, de fato. Então, hoje, a gente sempre vai trabalhar nessa mentalidade de melhoria contínua, de planejar apenas aquilo que faz sentido para conquistar os 100% do PE cumprido, certo? Então, falando um pouquinho sobre as métricas e indicadores que a gente utiliza, né? Que a gente fazia essa cobrança, que a gente mostrava o acompanhamento na RG. Aqui tinha uma batalha de vivência empresarial e tinham como meta a formação de empresários juniores, 80 empresários juniores, no triênio, 2018-2020. E aí a gente alcançou 90, então a gente superou essa meta, e aqui está um KPI, o PI concluído, né? Aqui tem o primeiro ataque, que era a criação da universidade corporativa. Então, esse era um ataque dentro da batalha de vivência empresarial. Esse ataque, no caso, era a responsabilidade da diretoria de projetos com a de desenvolvimento humano. Então, a gente tinha como métricas desse ataque o número de capacitações disponibilizadas na nossa universidade corporativa, a criação do espaço para dispor a capacitação. Então, vocês percebem aqui que tem um nível, ela não foi cumprida, né? Aqui está 25%, a gente conseguiu elaborar uma capacitação, mas a gente não conseguiu dispor do espaço. E hoje a gente percebe que esse projeto ele não faz mais sentido para a realidade hoje, que existem outras formas de fazer essa criação de universidade. Então, eu trouxe um exemplo realmente bem prático de como acontece aqui, para vocês perceberem que como é que a gente faz, né? Como é que a gente construiu e como que a gente entendeu o que faz sentido ou não. Esse modelo aqui, eu fiz no Google Sheets, então, tipo, não é nada difícil. Eu tenho ela zerada, caso vocês queiram adaptar para a realidade da EJ de vocês, mas é muito importante trabalhar com indicadores, porque você consegue ter uma noção muito clara de onde você quer chegar, que é os 100%, de onde você está, e o quanto que você deveria estar naquela linha de tempo. Então, em um cenário em que eu tenho que conquistar 100% até dezembro, dividindo aí em 4 quadrantes, em março eu teria que ter conquistado 25%. Então, nos ritos de gestão de vocês, reuniões gerais, vocês podem chegar, mostrar esses dados para as pessoas e elas vão conseguir ver quantitativamente como que a EJ está com relação ao seu planejamento estratégico.
E, além disso, fazer com que as pessoas participem, né? E entendam a importância. Então, isso também, só voltando um pouquinho, do porquê que a gente distribui os ataques pelas pessoas, pelos membros da EJ, para que elas se sintam parte e responsáveis por aquele sonho grande e não concentrem, só um minuto, e não concentrem a responsabilidade apenas na diretoria, porque acontece muito disso, né? Então, trazer métricas, trazer indicadores de forma contínua na EJ, seja o que fizer sentido, em ritos semanais, em ritos mensais, é o que vai fazer a galera entender qual é o que a empresa que eu trabalho ela almeja para o futuro dela e como eu posso colaborar por isso, sabe? Uma coisa assim que eu vejo muito na ADM Consult é que as pessoas funcionam muito por meio, assim, os membros em específico, eles trabalham muito bem sob pressão. Então, realmente tem que ter um sistema de gerenciamento e cobrança muito bem elaborado para as pessoas estarem sempre se recordando do que é importante e o que se deve fazer dentro do cargo delas, né? E aí, só dando continuidade à apresentação, eu trouxe outras formas de poder acompanhar, né? Então, aqui existe o Google Sheets, que vocês podem fazer planilhas. Existe também algumas plataformas, como o Google Data Studio, que vocês conseguem transformar esses dados de forma visual. Hoje, na ADM Consult, a gente está tentando implementar o Google Data Studio para acompanhamento da estratégia e dos indicadores das diretorias. E aí trazer ainda mais de forma automatizada e visual para os membros, para eles visualizarem, né? Qual o objetivo de cada diretoria, como é que está a consecução desses objetivos e tudo mais. Bom, e aí o que eu posso trazer mais de dica, né? De como trazer a estratégia mais para o dia a dia. Atrelar a artefatos da cultura. Então, trazer realmente, sei lá, porque é muito particular de cada J. Então, eu vou dar o exemplo da nossa, tá? Desculpa. Geralmente, a gente traz o nosso mascote para dentro, enfim, brincando realmente com os artefatos, sabe? Jargão que a gente tenha, como, por exemplo, honrar 91, que é o ano de fundação da EJ. Então, a gente traz muito essas frases de efeito durante o dia a dia para fazer com que as pessoas comprem diariamente a ideia da estratégia. Então, como sou responsável, o cargo de vice-presidente aqui é o guardião da estratégia, né? Então, eu me sinto diretamente responsável por estar todos os dias falando, incentivando e mostrando para as pessoas qual é o caminho, não só qual é o caminho, mas aonde a gente quer chegar. Porque muitas vezes o caminho, ele é difícil, né? Tipo, para a gente chegar no final do ano com meta batida, com processos internos bem estruturados, com tudo certinho, é um caminho bem difícil, é trabalhoso, e você precisa manter esse gás de forma constante ao longo do ano. Então, utilizar os estímulos certos é muito importante. Aqui na ADM Consult, a gente tem ritos semanais de gerência do corpo tático com estratégico, do estratégico com operacional, e nesses ritos é que a gente vai plantando aquela sementinha, sabe? De lembrar as pessoas qual é o nosso sonho grande, de lembrar que tem uma estratégia em curso, em execução, e que eles são parte disso, e que a gente só precisa de pessoas na EJ que tenham isso em mente. Então, no final das contas, é tudo sobre as pessoas que estão dentro. Então, lembrar diariamente, utilizar o que a EJ tem, seus ritos, sua cultura, para executar a estratégia. É fundamental, fundamental. É o que funcionou muito para a gente. Geralmente, as pessoas não entendem muito o que é desculpa, o que é a estratégia, o planejamento estratégico, né? Acredita que realmente é só um documento, que só a diretoria deve se preocupar. Então, a gente tem que trazer isso também numa linguagem mais clara e
que todo mundo consiga entender, sabe? Assim, não complicar muito a estratégia. Os objetivos eles têm que ser claros. Tipo, tem que ser o mais direto possível, para que as pessoas, para que diminua essa barreira entre as pessoas, sabe? E então é basicamente isto, tá? Gostaria muito de agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de passar um pouquinho do que eu sei da nossa vivência dentro da EJ, e eu espero que tenha ajudado. O meu contato está aí, tá com a Letícia também, então qualquer coisa. Bom, muito obrigada a todos os líderes do Ex aí que assistiram até aqui. Queria muito agradecer, já que foi uma honra ter você aqui com a gente. Com certeza vai contribuir muito para as goleadas do Médio Paulista, já nesse comecinho do ano. Planejamento estratégico é uma coisa muito importante, igual você falou, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho importa, né? Então, muito obrigada, Jaque, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Eu espero muito que vocês alcancem todos os sonhos grandes que vocês estejam planejando para esse início de ano. E qualquer coisa, é só falar, eu respondo assim que der. Enfim, espero poder ajudá-los mais ainda nesse caminho aí pro Hexa, né?